Atalanta desiste de Wesley, Flamengo perde bolada. Hugo Souza pega 3 pênaltis e se declara ao Corinthians. D'Alessandro de volta ao Internacional. Botafogo busca lateral do CSKA. Pedrinho fala sobre interessados na SAF do Vasco da Gama e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Melô, Atalanta desiste de Wesley após negociação já ter sido dada como certa. A negociação poderia render aos cofres do rubro-negro 120 milhões de reais. O clube italiano já está de olho em outro lateral que pertence ao Torino. Nessa terça-feira aconteceu o sorteio da Copa do Brasil e o dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, esteve por lá e deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não liberaria o Wesley para viajar se o contrato não tivesse assinado. O Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador do Flamengo vai viajar sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar. Aqui não é várzea, disse Spindel. O Flamengo recebeu a proposta do Atalanta e revisou todos os documentos e todas as partes burocráticas, mas a diretoria do clube rubro-negro só queria liberar o Wesley depois do jogo contra o Bolívar. No entendimento do Flamengo, o Wesley viajaria, passaria por exames médicos e todas as outras partes burocráticas que ele vai ter que fazer na Itália e daria tempo dele assinar o contrato até o dia 26, mas o prazo não agradou o Atalanta. Às 7 horas da manhã de terça-feira, o Flamengo flexibilizou a questão do prazo e disse ao Atalanta que deixaria o Wesley viajar para assinar o contrato até o dia 23. E aí o Flamengo recebeu uma resposta oficial do Atalanta falando que desistiu de contratar o jogador. Acabou que o Flamengo, que contaria com o Wesley para o jogo contra o Bolívar e fez toda essa questão para ele poder viajar e assinar o contrato com o Atalanta, perdeu o jogador. O Wesley fez exames e constatou uma lesão no exame de imagem e desfalca o Flamengo no jogo contra o Bolívar. O Flamengo acerta a contratação do atacante Michael. O Bozinho está de volta ao ninho do Urubu. Michael, que hoje está com 28 anos, assinou contrato com o Flamengo de 4 temporadas. Para disputar as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo precisa inscrever Michael até 24 horas antes do jogo contra o Bahia. A partida vai ser disputada na próxima semana, mas sem um dia exato ainda confirmado pela CBF. No último sábado, o Michael foi titular na vitória do Al Hilal por 4-1 na Supercopa da Arábia e foi campeão por lá. O atleta teve uma ótima atuação e foi substituído por Jorge Jesus nos acréscimos para que Michael recebesse as devidas homenagens da torcida. O camisa 96 foi muito aplaudido pela torcida e também por Jorge Jesus. Para quem acompanha as notícias do Flamengo, Michael havia prometido a Marcos Braz que voltaria um dia ao Flamengo e vai cumprir a promessa. Pedrinho confirma interessados na compra da SAF do Vasco da Gama. Depois do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, Pedrinho deu entrevista e falou que existem vários interessados na compra da SAF do Vasco, mas que ele vai com muita calma, pois não pode errar como erraram na época da 777. E o presidente ainda disse que a 777 deixou uma dívida de 170 milhões de reais pro Vasco. Venda para fundo árabe é mentira. Com o fundo árabe nunca teve. Ninguém na minha gestão foi consultado sobre isso. Não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, mas é uma conversa muito complexa. Tem uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Não é nada imediato, não é nada concreto. São avaliações, pesquisas, procuras, mas são coisas superficiais. Além disso, o Pedrinho ainda falou que a 777 fechou contratos exorbitantes com jogadores que hoje não são nem utilizados. Jogadores que não são relacionados pelo treinador estão recebendo até 480 mil reais por mês. Hugo Souza tem noite mágica, salva o Corinthians e reforça desejo de seguir no clube. Se o Corinthians hoje está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, podemos dizer sim, que é graças ao goleiro Hugo. O Corinthians acabou tomando uma virada pro Bragantino dentro de casa e perdeu o jogo por 2-1. O Timão tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 e isso fez com que a partida fosse para os pênaltis. O Corinthians ganhou nos pênaltis por 5-4, mas o Bragantino teve 2 vezes na mão a chance de fazer o gol e se classificar. Mas o novo goleiro do Corinthians, Hugo, pegou 3 pênaltis seguidos e o Timão classificou. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, e esse foi o mais importante da minha vida, e agora tem o próximo. Comemorar hoje, depois virar a chave, que a nossa luta continua, falou Hugo Souza. O Corinthians faz proposta pelo zagueiro Luizão do West Ham. O clube inglês já aceitou a proposta do Timão de empréstimo e agora só negocia as questões de valores contratuais para o valor ser fixado de uma futura compra do time de São Paulo. As partes têm até o dia 2 de setembro, que é a data que fecha a janela de transferências no Brasil, para poder chegar a um acordo. Luizão foi formado pelo time do São Paulo e disputou 20 jogos como profissional por lá. No West Ham, ele jogou apenas nos times de base. O atleta vê a oportunidade de retornar ao Brasil com muito bons olhos para poder voltar a jogar futebol.
Atlético Mineiro recusa a proposta do Everton por atacante Alisson. Existem vários clubes europeus de olho na joia do Atlético Mineiro de 18 anos, Alisson. O Everton fez uma proposta que chegaria ali no valor de 55 milhões de reais, mas o Galo recusou. O jogador que, como eu já falei, desperta interesse de vários clubes europeus, tem contrato com o Galo até final de 2027 e a multa rescisória dele é de 60 milhões de euros, 320 milhões de reais aproximadamente. Santos faz jogo duro para liberar Jair, mas Botafogo insiste na contratação. O Botafogo insiste na contratação de Jair, já que o Peixe não pensava em se desfazer do jogador nessa janela de transferência. Mas uma parte da diretoria do clube pensa que é uma proposta muito boa por se tratar de um defensor. O Botafogo ofereceu 12 milhões de dólares, aproximadamente 65 milhões de reais, para poder ter o jogador de imediato, já agora nessa janela de transferências. Agora o Botafogo espera uma resposta do Santos para saber se vai ter que ir ao mercado para procurar outro zagueiro ou se vai conseguir ter Jair. A ideia da diretoria do Peixe é que Jair se firmasse como titular e também criasse uma identidade com a torcida do Peixe antes de ser negociado. O Botafogo também tenta a contratação do lateral Kelvin, do CSKA, ex-Atlético Paranaense. Após o afastamento de Damian Soares, como a gente já falou por aqui essa semana, o Botafogo bota como uma prioridade a contratação de um lateral direito. Além de Vitinho, do Bournemouth, que é alvo da diretoria alvinegra, agora também Kelvin, que é ex-jogador do Atlético Paranaense e jogador do CSKA, da Rússia. O CSKA pede 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais, pelo jogador de 23 anos. Mas, segundo informações, o Botafogo ofereceu 7 milhões de euros, aproximadamente 42 milhões de reais. A questão é que a negociação com o jogador não é tão simples assim, já que ele tem contrato com o CSKA até 2028 e é usado com frequência. Agora o torcedor do Botafogo vai ter que esperar para ver qual vai ser o novo lateral do clube. Tem gente que chega e tem gente que vai. O Botafogo encaminha empréstimo de Patrick de Paula ao Criciúma. O contrato até o final da temporada por empréstimo. O jogador de 24 anos fazia parte do elenco de Arthur Jorge e era até utilizado, mas acabou perdendo espaço, já que o Botafogo conseguiu ter várias opções ali para o setor do meio-campo. O alvinegro decidiu liberar o jogador para que ele consiga ter tempo em campo e volte a recuperar a forma física e jogar em alto nível. O Botafogo pagou 6 milhões de euros, aproximadamente 33 milhões de reais na cotação do euro da época pelo jogador. Inclusive, essa contratação na época era a mais cara da história do Botafogo. Infelizmente, o jogador teve uma grave lesão no joelho e ficou de fora dos gramados por um ano lá em 2023. O D'Alessandro pode estar perto de retorno ao Internacional. O Internacional segue tentando reforçar o departamento de futebol. Depois da demissão de Magrão e também de procurar Abel Braga, agora o Internacional vai atrás de D'Alessandro. O argentino é um dos alvos do departamento de futebol do Colorado para atuar no vestiário ali. Vale lembrar que D'Alessandro trabalhou como dirigente no ano passado em Minas Gerais, no Cruzeiro. As conversas devem seguir nessa quarta-feira para definição da chegada do ex-jogador e ídolo do Internacional. Zagueiro Inácio, recém-contratado, vira preocupação no Fluminense. Recém-contratado e começando a ganhar espaço titular no Fluminense, o zagueiro Inácio teve uma lesão e vai ter que passar por uma cirurgia. A lesão foi no menisco do joelho direito e ele pode desfalcar o Fluminense por um bom tempo. O Fluminense não divulga prazos de jogadores que estão no departamento médico, mas a recuperação para esse tipo de lesão ela pode durar até 3 meses e isso faria com que o atleta ficasse fora do resto da temporada. Gustavo Nunes confirmou a sua saída depois da eliminação do Grêmio para o Fluminense em jogo válido pela Libertadores da América. Ele está sendo negociado com o Brentford, da Inglaterra. Estou me despedindo agora do Brasil. Agradeço ao nosso torcedor. Minha situação já está bem esclarecida. Essa semana eu já estou partindo. Eu queria agradecer muito ao Grêmio e a todos que confiaram no meu potencial, afirmou o atleta na saída de campo. Depois da manifestação do atleta, o presidente do Grêmio falou que a negociação ainda não está 100% certa, mas não negou a saída do jogador, não. Rames Rodrigues é procurado pelo River Plate. O jornal Clarín da Argentina falou que Rames Rodrigues, depois de sair do São Paulo, pode reforçar o elenco de Marcelo Gallardo. O treinador do River Plate já deu ok e a diretoria tem o aval para contratar o colombiano. Agora resta saber se Rames Rodrigues vai aceitar a contratação. Segundo a publicação do jornal, a diretoria do River Plate procurou o staff de Rames Rodrigues para saber como está a situação do jogador. A resposta que eles receberam foi de que Rames Rodrigues prioriza uma volta ao futebol europeu, mas que vai pensar na situação. Segundo mais informações do Clarín, ele teria recebido proposta do Celta de Vigo, do Sevilha da Espanha e também da Fiorentina da Itália. Agora o River Plate vai esperar as negociações de Rames Rodrigues com o futebol europeu para depois ver se realmente o jogador teria a possibilidade de vestir a camisa do River. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu comentário, pois ele é muito importante pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.